Fala pessoal, beleza? Momentos de Olimpíadas e, bom, estavam me pedindo um vídeo aí, alguma coisa também, falar sobre títulos, normas, possibilidades, né? Então vou tentar dar uma pincelada aqui. Vou mostrar um pouco genérico, mas também vou mostrar um pouco do Brasil, tá? Então a gente tem aqui a classificação após 8 rodadas e, bom, a Índia está dominando, né? Simplesmente ganhou todos os 8 matches, né? Absurdo. O Brasil está indo muito bem também. Conseguiu ganhar 6, né? Uma das melhores campanhas aí. Eu ouvi falar alguma coisa como 15 pontos, acho que era o recorde, coisa assim. A gente tem chance de fazer 18, né? Claro que seria surreal fazer 18 pontos, né? Mas ainda tem essas possibilidades aí, tá? Um pouco sobre os títulos, né? Já está disponível o título de candidato a mestre, vou colocar aqui. E como que eu fico sabendo dessas coisas, né? Na verdade, eu utilizo aqui o handbook da FIDE, né? Então, vou colocar uma cena aqui que eu me escondo. Mas, basicamente, eu uso aqui o site da FIDE mesmo, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas como que você tem tanta informação, né? Mas, basicamente, a informação está aqui, né? E a gente tem que pegar e ler, tá? Eu vou fazer algumas suposições aqui que eu não tenho certeza total, teria que ler bastante coisa, tá? Mas, basicamente, eu venho nessa parte aqui, que é o tipo B, né? E o B01 ele fala sobre os títulos. Então teve uma atualização bem recente aqui, ó, de janeiro de 2024. Então tem que ficar atento para ver se isso aqui é relevante ou não, tá? Em relação aos outros antigos. Porque dificilmente eles falam assim, ah, mudou isso, mudou aquilo. Eles simplesmente mudam um detalhe e você tem que ficar lendo 100% para poder, na minúcia, entender, né? O que está acontecendo, né? Vamos dizer assim. Então, não consigo bater o martelo, né? Teria que realmente eu e outros árbitros ler até o final, enfim. É uma pena, né? Podia assim, uma vez eu até consegui achar um arquivo que o cara falava assim, olha, mudou isso das regras, sabe? Mas, enfim, eles dificultam um pouco nisso, tá? Eles simplesmente lançam aqui e quando eu clico, né, nesses links, tem a tabela de direto, né, de título, ó. Ela está aqui. Então tem as tabelas, eu vou passar com vocês. Mas eles não falam exatamente o que mudou da tabela de 2024 para de 2023, a de 2021. Então meio que fica num limbo ali, né? Você tem que ler tudo mesmo. Tá. Bom, o que me chamou bastante atenção aqui, né? Na tabela dos títulos direto. E olha que interessante. Isso aqui sempre foi assim, tá? Pelo menos desde que eu existo como gente, sempre foi assim. Os títulos de candidato a mestre e mestre FIDE, eles são dados de forma direta, tá? Não havia necessidade de normas ou de classificação, coisa do tipo, tá? E olha que interessante. O candidato a mestre, né, que é o primeiro escalão de título, ele é concedido para 50% dos pontos feitos em no mínimo 7 jogos, tá? Dá o título direto. Olha que interessante, tá? Então aqui, se a gente entrar no site, já até fizeram aqui, ó, candidato a mestre. Quando você clica, você consegue ver os jogadores que cumpriram os requisitos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse jogador de Madagascar, ele fez 3,5 em 6. Só que o mínimo é 7, né? Que ele tem que jogar. Não é isso? Cadê aqui? No mínimo 7 jogos. Então, ele está numa condicional, eles até usam esse termo aqui, né? Condicional para candidato a mestre. Então ele precisa ser emparcerado em mais uma rodada, né? Para ele poder jogar esse mínimo de 7 e aí ele vai conseguir o título, né? Vamos dizer assim. Precisa ver o rating exato do jogador se ele tem interesse também, tá? E aí tem vários aqui, né? Vários. Pelo que eu entendi, eles já desconsideram os jogadores que já têm títulos superiores, né? Que poderia ter aqui, sei lá, o Renato Quintiliano, o Fier e tudo mais, mas eles já desconsideram, ele coloca realmente jogadores que não tem, né? Tem uma jogadora aqui, ó, WCM, mas ela tem um título feminino, né? Então ela conseguiu, tá cumprindo, né, o requisito para poder pegar o título no absoluto.
E ela jogou 5 partidas, já fez 4 pontos. O mínimo é 3,5, né? Já fez 4 pontos. Então ela só precisa jogar mais 2 para poder solicitar o título, se ela quiser, né? Vou dar uma conferida aqui, Nigéria. Tá jogando com... estranho que não aparece aqui. Não, isso aqui é Níger, né? Não é Nigéria. Nigéria. Quase. É que não sei, por esse nome eu não sei se é homem ou mulher, né? Mas vamos supor que esses 3 sejam homens, né? E essa quarta aqui jogadora é uma jogadora mulher, né? E aí ela não tem o rate, né, para solicitar o título direto de 2.000 de pontos. Então ela estaria conseguindo esse título através da performance nas Olimpíadas, né? Então é uma vantagem de jogar as Olimpíadas, tá? Então esse é o primeiro título, já está disponível, tá? E o próximo título, que já é do segundo escalão, né? Que muitos jogam bem mais importante, né? Numa escala, tudo bem, entendo que esse título é menos importante que esse é menos que esse, né? Mas não sei porquê, se é só aqui no Brasil ou se é no mundo, mas o título de candidato a mestre, ele não tem tanta força como de mestre feed, tá? Eu conheço vários jogadores que já cumpriram o requisito para candidato a mestre e não solicitam, né? E do mestre feed já é diferente. 98% das pessoas que conseguem, elas vão lá e solicitam, né? Então existe um pouco disso. Bom, tem que fazer 65% de 9 pontos, né? Ou seja, tem que fazer 6,5 em 9. Né? Aí já é um pouquinho mais difícil, né? 6,5 em 9. Acho que é isso, né? Porque 6 em 9 daria 60 e... Ah, não, 6 em 9 já dá, né? Tô viajando. 6 em 9 já dá 2 terços, que é 66%, né? Então tem que fazer 6 pontos. Tá? E pra gente ter uma ideia, vamos ver aqui como é que tá os brasileiros. Se alguém já estaria fazendo, né, a performance aí de... Por enquanto, dos brasileiros, né? Só o Renato Quintiliano, né? Tá conseguindo fazer. Já conseguiu fazer, né? Mas, por exemplo, o Lucas, se jogar mais... ele teria que ser 9 partidas, né? Mais 5 partidas, ele teria condições, né, de fazer bastante os pontos. Quem mais aqui? O Sup tá com 2,5 pontos, né? Ele, mais 3 rodadas, ele faria 5,5. Faria menos ainda do que o Mestre Feed, né? Que é o requisito ali, tá? Só para vocês terem uma ideia, por enquanto ainda não está disponível aqui a opção, né? A opção para isso. Título de mestre internacional, né? Normas de mestre internacional, tá? Título não é disponível, tá? Para Olimpíadas, então já é uma coisa que a gente já pode ter uma ideia, tá? A Olimpíada ela não oferece título direto, tá? Já está aqui na regulamentação FIDE. E aqui na parte de títulos, né? De normas, tem aqui alguns anexos, né? Estavam até falando assim, mas a Olimpíada consegue dar norma em 7 rodadas, tá? E pelo que eu tô entendendo aqui, não é bem assim não, tá? Aqui está falando o seguinte, que está avaliado, né, somente para até de 7 a 9 rodadas, os continentais e mundiais por equipes, tá? As Olimpíadas não entram aqui nesse item, tá bom? Então, caso entrasse, né, o Lucas poderia fazer 7 jogos, né? Então aqui ele jogou 4, ele poderia jogar as últimas 3 rodadas e bater o mínimo de 7 e tá com chance de alguma coisa, tá? Então não é possível porque entre 7 e 9 rodadas, né, 7 e 8 rodadas no caso, somente para esse tipo de formato de campeonato, tá bom? Ele teria que ter condições, né? Olha lá, tá vendo? Aqui fala de novo para 8. Ele teria que ter condições de 9 rodadas ou mais. Aí sim ele teria que cumprir os requisitos de enfrentar 3 MIs, né? Ter um rate médio aí de no mínimo 2,230, ter performance de 2,450 e seguir todos aqueles requisitos que eu venho falando nos vídeos aí, né? Sobre as performances e tudo mais, tá? E em teoria, né, que tá vivo ainda, a gente tem o Diego Berardino,
porque faltam... Ele jogou 7, né? E tem mais 3 rodadas, então ele pode, sim, ter 9 partidas efetivamente jogadas, tá? Agora, a questão das chances, né? Ele está com performance já abaixo, né? 2,328. E se a gente for ver aqui nos emparceramentos, ele teve até um emparceramento razoável, né? Enfrentou 2 grandes mestres. Se ele jogar a próxima rodada, com certeza ele vai enfrentar um terceiro grande mestre, porque a equipe só tem grande mestre, a equipe da Holanda. E, e ele também cumpriu a questão dos title holders, tá? Então, ele estaria muito bem aqui para efeito de norma. Esse jogador aqui provavelmente vai ser eliminado, né? Ou pode subir o rate dele também para 2,200. Mas o ideal seria eliminar esse jogador, né? E o Diego tentar jogar 10 rodadas. Mas aí precisa que o técnico, que é o André Diamante, né? Escale ele nos próximos 3 jogos, tá? Teria que ser alguma estratégia nesse sentido, né? Para poder o Diego ter uma chance matemática de norma, né? Porque ele precisa enfrentar bons atletas e é o que deve acontecer, né? A seleção do Brasil está bem lá em cima no emparceramento. Mas ele vem de 2 derrotas. O Lucas está jogando muito bem, ganhou 2 seguidas. Provavelmente o capitão vai manter, né? O técnico vai manter ele jogando, né? O Lucas jogando. Acho que eu tô meio em cima aqui, né? Ah, tá. Eu tampei o quintiliano, não tem problema, né? E aí, então eu imagino isso, né? Então, for pensar em algumas coisas, seriam isso, tá? De chances. Então, na minha opinião, é muito difícil, tá? O Lucas não tem chances matemáticas mais, o Diego tem, e ele precisaria ser escalado nas 3 próximas rodadas e jogar muito bem, fazer muito ponto, né? E aí o rate performance pode sim subir, tá? Agora, passando pelos femininos, o feminino aqui também, as meninas já têm o candidato a mestre, muitos aqui, né, ó, já estão cumprindo os requisitos, né? Bastante gente já. E tem alguns aqui que é engraçado, né? Que, deixa eu ver. Aqui não tem tanto, né? Mas no absoluto que tinha. Tem bem poucos, assim, né? Ó, jogou só 5 partidas, né? E precisa jogar no mínimo 7, né? Então aqui também, ó. Já cumpriu o requisito de ponto, né? Mas tem que jogar um mínimo de 7 partidas. Tá? Uma curiosidade, né? Depois vai abrir aqui. Vai abrir o de mestre feed, né? Feminino, vai abrir as normas de grande mestre, MI. Eles também fazem uma tentativa aqui, tá? E na última Olimpíada, a Juliana Teral, acho que ela fez tipo 8 em 10 ou alguma coisa assim. E, e por ela ser mestre feed, olha que engraçado, né? Por ela ser mestre feed, não consta, né, mais o título de WMI. E aí nesse torneio ela fez norma de WMI na última Olimpíada, né? E aí ela saiu na lista lá, tipo assim, se ela quisesse solicitar, reivindicar, né, a norma de mestre internacional feminino. Mas eu acho que é meio braçal, né, feito isso. Então o árbitro que está responsável por isso, ele simplesmente viu ela lá, ela não tem aquele título, ele colocou ela para caso ela quisesse solicitar, né? Então só uma curiosidade assim. Então pode acontecer isso. Então aqui essas garotas que estão aqui relacionadas, podem ser que elas não tenham interesse do título, pode ser que elas faltem algum outro requisito, mas eles colocam aqui, né? É meio que um extra, né? É um trabalho que eles fazem, porque no geral os jogadores têm que fazer todo esse esforço de saber se realmente conseguiu o título, se conquistou, ou o professor, o técnico, alguém tem que fazer a matemática, né? E aqui não, aqui já tem uma pessoa lá que está trabalhando para fazer isso, né? Então isso aqui é bem legal. Um outro detalhe do feminino, vamos ver a equipe das meninas, né? Bom, do feminino, tá? Que jogou bastante partidas foi a Júlia, né? No caso da Júlia, ela tá buscando a norma de WGM, vou dar uma olhadinha se faz sentido ou não. E das meninas aqui, a Isabelle e a Clara, que não tem título, tá? As duas já ultrapassaram 2.000 pontos, tá? Em algum momento da vida. Então elas já têm direito a solicitar o título de candidato a mestre, tá? Então elas não necessariamente precisam ficar lutando ali pelas Olimpíadas em relação a esse título, tá?
mas elas poderiam tentar, né, no caso, para WFM, que já é um título, já tem um reconhecimento legal, e aí eu tenho certeza que se elas conseguissem, elas iam tentar. Mas elas já não têm mais chances matemáticas, tá? A Clara pode fazer no máximo 5,5 em 9. Não, na verdade 9, 10, 11, 3, né? Ela pode fazer no máximo 4,5 e ela pode jogar no máximo 8 partidas, então não dá. E a Isabelle pode fazer no máximo 4 jogando 9. Então também não consegue mais, tá? Em relação aos títulos, né? No caso, as meninas estão tentando o WGM, as três, tá? As três são WMI, estão tentando o WGM. E a Juliana Teral tá com um rating razoável aqui, de média. 2,285 de performance, precisa de 2,400, não tá tão longe assim, absurdamente tão longe, tá? Mas ela jogou com apenas essa GM aqui, né, a Kostenilka. Ela precisaria enfrentar pelo menos mais 2 WGM ou 2 MIs, né, coisas do tipo assim, para poder cumprir o requisito, tá? Então teria que contar um pouquinho com a sorte. Faltam 3 rodadas, então a Juliana teria que jogar as 3, sem exceção. E dessas 3 tem que jogar com 2 WGM, MI ou GM, né, títulos superiores aí, tá? Tem leves chances a Juliana ainda, tá? Eu vou colocar leves chances aí. A Katie, ela jogou com MI, então ok. Então ela precisa também jogar com 2 tituladas aí de alto calibre, né? GM, MI ou WGM, tá? O rating médio dela tá meio baixo, tá? Esse aqui teria que já desconsiderar, ela jogou 8, né? Não, a Katie jogou 7, tá? Ela pode ainda descartar um. Então, por exemplo, descartava essa, e aí uma dessas jogadoras aqui, no caso essa, de 1780, teria que subir o rating, se eu não me engano, para 2000, tá? Para WGM 2000. Tem chances, mas tá muito baixa a média mesmo. Então, assim, chances matemáticas, tá? Ela precisaria cair com equipes como Índia, China, que tem ratings muito altos, para poder subir essa média aqui. A Júlia Alboredo jogou com MI e uma WGM, então para ela tá um pouco mais fácil. Ela jogou quantas partidas? Jogou 8, né? Ela tem mais chances aqui, eu acho, do grupo, tá? Tá com uma performance ok para subir para 2 e ok, para 2,400, né? É que na verdade essa jogadora aqui vai sair, né? De 1.600, né? Então se tirar ela, deve estar dando uns 2,200 e alguma coisa. Vai depender muito do emparceramento, mas ainda tem chances, tá? O ruim dela aqui é que o próximo corte, né, teria que ser esse. E aí ela vai perder uma jogadora muito forte, né? Nem tem como, na verdade, porque ela perdeu essa partida. Chances matemáticas, tá? Chances matemáticas aí para a Júlia fazer WGM. Mas, assim, depende muito de emparceramento, depende de ser escalada pelo capitão aí. E depende de fazer os pontos, depende do rate do adversário ser alto. Então ficou dependendo de muita coisa, tá? O Brasil vai jogar com Costa Rica, né? O rate já não é tão alto, né? 79 do torneio. Então realmente ficou um pouquinho difícil, tá? Ficou um pouquinho difícil aí para as meninas, tá? Das considerações finais, eu acho que vai ser realmente difícil, tá? De normas. Acho que a torcida mesmo é tentar que as duas equipes terminem bem, né, na classificação. O feminino teve alguns deslizes já. Eu acho que possa bater o recorde de melhor campanha, eu acho que é muito difícil. E no absoluto, ainda tem aquela chancezinha de fazer 18 pontos, que praticamente seria campeã do torneio. Mas aí seria muito sonhar demais, né? Mas fazer uma campanha aí de 14, 15 ou 16 pontos já seria assim muito bom, né? É uma equipe que tem 2 estreantes, né? É uma equipe que não é fechada por 5 grandes mestres e tudo mais. Então, até teve algumas críticas aí em relação a isso, né? Que o Brasil não está levando 5 grandes mestres, a gente tem um total de 15, né? Mas a sistemática da classificação para as Olimpíadas, ela é muito bem definida, tá? Então, para quem não lembra, classifica um pelo Campeonato Brasileiro do ano par, não, do ano ímpar,
Não, do ano par mesmo. Aí depois no ano seguinte classificam 3, que é do ano ímpar. E daí no outro ano, que é o ano da Olimpíada, que é par de novo, aí esse ano classificam o melhor jogador por rating, né? Que tenham obrigatoriamente jogado um dos campeonatos anteriores. Então, basicamente é esse o critério. Então, é interessante porque prioriza, né, os jogadores que estão ativos, os jogadores que estão frequentando o circuito de torneios do Brasil. E mas não seria se fosse igual no futebol, né, que o técnico vai lá e seleciona, faz uma coletiva de imprensa e vai selecionando, né, quem ele acompanhou durante os últimos 2 anos. Poderia ser diferente, com certeza. Beleza? Mas eu sinceramente estou contente com a equipe. A, falando do absoluto em específico, justo os 2 jogadores que eram, nossa, meu Deus, nunca jogou uma Olimpíada, são os únicos que estão invictos e estão fazendo pontos, fazendo muito pontos, né? E os jogadores que têm mais experiência estão tendo dificuldades, né? Estão em baixa, vamos dizer assim, né? Estão perdendo rate e tudo mais. É claro que é do jogo, né? Se fosse fácil sempre ganhar, não teria as competições, né? Mas acho que é isso. Da parte técnica tá aí. Eu devo fazer mais algum outro vídeo mais pro final ou quando acabar o torneio, porque daí a gente vai ter mestre feed, a gente vai ter algumas normas disponíveis aqui para consulta e a gente vai poder fazer um panorama geral de quanto que o Brasil ganhou, perdeu de rating. Acho que é isso. Beleza? Comentem aí o que vocês estão achando do vídeo e teve alguma coisa específica. Teve o teve alguém que me mandou que queria que eu calculasse alguma norma aí de mestre também para algum jogador de outro país que está em ascensão. Aí selecione alguns jogadores que aí eu faço a conta, né? Se o jogador de fato vai conseguir uma norma aí de MI, de GM, WGM, e aí eu faço um outro vídeo. Beleza?